carregado, ele tem carga de isomorfismo. Então, de alguma maneira, então, como ele é carregado segundo as transformações de Lorentz locais, ele tem que, de alguma forma, ele tem. Então, de acordo com Jan Mills, já que ele tem transformação geral de coordenadas, eu tenho um campo de gauge para essas transformações de coordenadas, então, de acordo com Jan Mills, deve se acoplar, né? Minimamente, quer dizer, via derivada covariante. Filbine. Aqui a gente está falando de Filbine. Nesse caso a gente está em 4 dimensões, eu vou botar aqui a Debye. Senhora, vocês percebem quando eu estou falando de Lorentz, que é em 4 dimensões, quando a gente está pensando que tudo é Lorentz geral. Não estou falando. Quando é 4 dimensões, a única coisa que tem é as particulares representações. Os fermis têm 4 componentes, os vetores têm 4 componentes, mas se eu for para outra dimensão, os fermis só mudam a dimensão, mas a álgebra é tudo igual. Geradores, as matrizes de tal, né? Muito bem, então, qual foi o que se fez aqui? Então, como proceder? Então, isso aqui vai nos inspirar. Derivada covariante é algo que nós definimos para poder formular, fazer uma formulação covariante. Então a gente vai pensar o seguinte, de uma certa maneira, para não ter problema, a gente gostaria de definir, vamos colocar assim, uma derivada covariante para esse vetor VI. Vou colocar assim, vai precisar fazer isso. Esse vetor referido a Lorentz local, ele já tem a sua derivada covariante. Mas agora, esse vetor referido às transformações gerais de coordenadas, ele deveria ter uma outra derivada covariante, que eu vou ter que definir. A questão é como definir. É o procedimento lá, ele se acopla, ele tem carga de transformações gerais de coordenadas, então deve ter uma derivada covariante que vai acoplar ele com essa conexão, vamos dizer assim, esse campo de gauge das transformações gerais de coordenadas. E aí a gente procede à seguinte definição. Já que a Filbine faz a ligação, o que a gente pensa é o seguinte, eu quero definir essa derivada aqui. Bom, se vocês quiserem, por exemplo, eu geralmente os livros de relatividade geral gostam de chamar essa derivada do nabla-mi. É que lá na supergravidade a gente está mais usado, não sei porquê, né? Por questões históricas, né? A gente usa mais uma derivada com essa notação. Mas na verdade o que a gente está falando aqui é da famosa derivada covariante, que qualquer livro que estuda geometria riemanniana, que estuda teoria da gravitação, faz. É a derivada covariante segundo transformações gerais de coordenadas. Então, a gente precisa definir. Só que no formalismo métrico, ela já sai definida, né? Com o símbolo de Cristófilo, aqui a gente vai ver que a gente pode chegar a ela de uma outra forma, fazendo a conexão. Quer dizer, o vetor ele sente as duas simetrias. E a Filbine liga os dois espaços. Então, talvez essa derivada ela não seja tão solta. Talvez ela possa ser vista a partir dessa. Então, a ideia justamente é essa. Eu sei derivar isso aqui. Quer dizer, eu pego esse vetor aqui, eu vou converter esse vetor para o índice flat. Para o índice flat. Então, vou botar, por exemplo, aqui. Eu vou dizer que esse vetor vai ser um A, kappa, vai ser o contrário, né? Ni. É o contrário, você tem índice, então vou botar assim. A, kappa, V kappa. O que eu fiz? Agora, essa derivada, ela está enxergando aqui alguma coisa que tem um índice livre de Lorentz. Então, essa derivada, eu sei trabalhar com ela com coisas que têm carga de Lorentz local. Porque, se eu tivesse aqui isso aqui, essa derivada, a conexão dela, né, o gerador dela não enxerga esse índice, enxerga os índices AB. Então, o que a gente faz? A gente fez isso aqui. Então, eu transformei esse vetor do índice coordenado, né, referido às coordenadas curvilíneas, transformei ele para as coordenadas do espaço plano, as chamadas flat coordinates.
transformei. Essa derivada reconhece. Isso aqui eu sei fazer. Isso aqui no fundo, no final do dia, isso aqui é um vetor VA. Essa derivada eu já conheço. Mas agora, o que eu tenho aqui desse lado é o índice Mi, Ni. Então, o que eu tenho desse lado aqui tem Mi e tem A. Quer dizer, desse lado aqui me ficou uma estrutura assim, vamos dizer assim, T, Mi, A. Do lado de lá, eu tenho TI, tenho Mi, mas não tenho Ni. Então, a gente faz isso aqui. A gente coloca aqui o Mi e aqui coloca o A. Esse A faz essa conversão desse índice A para esse índice I. Então, a gente está propondo essa definição. A gente está dizendo o seguinte: eu chego a essa derivada que o formalismo métrico me dá, usando, na verdade, essa derivada. Isso aqui é crucial, porque isso aqui vai estabelecer uma relação muito importante entre os campos de Gauge e a invernidade. Então, o que eu estava precisando era isso. Então, eu falo, bom, isso aqui, esse vetor, eu posso sempre, se eu quero tirar uma derivada covariante dele, eu posso sempre projetar ele no índice de Lorentz. E aí, quando eu projeto ele no índice de Lorentz, eu faço essa derivada. Então, isso aqui está ok, isso aqui nós conhecemos, isso aqui é Lorentz local. Isso aqui tem uma estrutura tensorial de Lorentz local. E aí, essa Filbite inversa, ela me reconecta para esse lado. Então, deixa eu apagar isso aqui. Bom, eu não vou refazer isso, porque é discurso de Yang-Mills, nós sabemos que as derivadas covariantes, né, elas satisfazem a regra de Leibniz, justamente, né, por causa da relação dos produtos tensoriais. Quando nós temos uma derivada covariante, né, de um R1 vezes um R2, isso aqui é derivada covariante de R1 vezes R2 mais R1 derivada covariante de R2. Fazendo o produto tensorial correto das representações, a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz. Falo dos geradores, justamente aquela decomposição. 1 vezes o gerador, mais o gerador da primeira vezes a identidade da segunda. Então, nos dá essa regra. Então, eu posso aplicar aqui a seguinte coisa. Vai ficar E, A, Mi, D, Mi, do E, K, A. Estou derivando o primeiro, vezes o segundo, mais a derivada do segundo. E, A, Mi, E, A, K. Agora, esse vetor, ele é neutro, segundo esse grupo de Gauge que está aqui dentro, que é Lorentz local. Então, se ele é neutro, o gerador é zero, ele é trivial, segundo Lorentz local. Ele não é trivial segundo as transformações gerais de coordenadas. Então, essa derivada vira a derivada covariante, a derivada usual. Por quê? Porque esse campo aqui não reconhece a conexão que está aqui. A conexão que está aqui, ela só vê índice de Lorentz, ela não vê isso por pi. Então, esse termo aqui me dá um kappa, me dá um delta de ni kappa. Então, isso aqui fica dmi veni. E aí, nós vamos interpretar esse termo aqui como sendo o que é esse termo que vai fazer para nós o papel daquilo que, em geral, na formulação métrica, nós chamamos de conexão afim. Eu não estou dizendo que é o símbolo de Christoffel, porque ela tem mais estrutura. Na próxima aula, a gente vai ver que ela é a conexão de Christoffel mais alguma coisa. Mas, nesse momento, isso é uma conexão. Vocês estão gama ni kappa. Definiu esse objeto desse modo. Quer dizer, esse objeto aqui vai ser definido assim. Essa derivada aqui e esse índice aqui está aqui. Então, essa aqui é a chamada conexão afim. Então, dessa forma, a gente está dando a esse campo a chance dele ter uma interação de Gauge legítima via derivada covariante com alguma coisa que é uma conexão ligada a esse campo de Gauge. Só que não é aquela coisa tradicional, né? O campo de Gauge. Campo de Gauge, quer dizer, a conexão que está aqui, ela na verdade é essa estrutura. Deixa eu abrir isso aqui um pouquinho, só para chamar a atenção de vocês. Observem que, no caso tradicional, a conexão de Christoffel, quando a conexão afim é Christoffel, ela é simétrica em Ni kappa. Aqui não. Isso aqui, eu não estou dizendo que isso aqui é simétrico em Ni kappa, isso aqui
simétrica, derivada de antissimétrica. Então, aí, a parte antissimétrica vai desempenhar um papel importante. Então, vamos ver que a antissimetrização disso, na próxima aula, a gente vai ver que é justamente a torção. Então, só colocar aqui isso aqui, quando a gente está dizendo o seguinte, a nossa conexão afim, chamei de Mi, né? Então, Mi. Tá. Então, nós definimos desse modo, né? É Mi A, e aí aqui essa derivada covariante, né? Dmi, não é capaz. Que eu posso escrever também assim, menos Dmi, não é Mi A, vezes não é capaz. Posso escrever assim porque de novo eu vou usar a regra de Leibniz, né? Eu posso pensar que essa derivada covariante, se a nossa derivada covariante atua aqui, ó, dmi, atuando em E A vezes EA, isso aqui é o delta de MK. Isso aqui, essa derivada aqui, isso aqui é zero. Isso aqui é um delta. Isso aqui é um delta de Kronecker. Então, tem dois termos aqui. Tem o termo, né, que é a derivada usual, que é zero, e esse termo aqui, ele é neutro. Ele não tem termo de conexão. Essa derivada, do ponto de vista, né, dos índices de Lorentz local, ela é um simplete de Lorentz local. Então, ela não tem um termo de conexão, só tem um termo de derivada usual. Mas a derivada usual do delta é zero. Então, isso aqui é zero. Aí, se eu usar a regra de Leibniz, eu vou ter a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, por isso que eu pude fazer essa troca aqui, porque na verdade eu estou usando essa identidade aqui. É só isso que eu queria. Estou acabando. Deu um sinalzinho, né? E aí aqui é só o seguinte, ó, vamos trabalhar isso aqui um instantinho só. Então, o que essa relação está me dizendo? Está me dizendo isso aqui, ó. Isso aqui é um R, MA, DMI, do EKA. Agora, essa derivada aqui, ela reconhece esse índice aqui. Então, isso aqui vai dar para nós MA. Aí vai dar, nós já sabemos como é que a gente tira a derivada covariante do índice vetorial aqui, né? Quer dizer, é esse primeiro termo aqui, e depois aparecia aquele termo que era mais G ômega Mi. Ômega Mi A B é BK. Estou usando essa derivada covariante aqui. Vou fazer o seguinte, vou botar isso aqui na frente melhor. Então, a gente está vendo, isso aqui para mim é a minha conexão afim. Tem esse G aqui, se a gente quiser fazer a formulação do formalinho métrico adicional, é só botar G igual. Então, aqui a gente vai ter G, gama Mi, kappa Mi. Então a gente começa a perceber que eu tenho uma relação entre a conexão afim, que uma hora pode ser o símbolo de Christoffel, do formalismo métrico, e a conexão de spin. Então, na verdade, e a Filbine. Então a gente tem essa conexão, ela, quem me chamou? Você trocou aí, né, o índice. Oi? Ah, deixa eu ver aqui. A, D, D, perfeição. Sim, troquei, obrigado. Rodrigo, né? MA, né? Tá certo agora? Tá tudo certinho. O A tá aqui, o A tá aqui, tá certo, obrigado. Então, a gente sabe que essa conexão aqui, que é a conexão afim, do formalismo métrico, por isso que eu digo, o formalismo métrico ele é sempre mais macroscópico. Ele não mostra tanta estrutura para a gente. A gente trabalha com essa conexão afim e vai com ela. Mas dentro dela, eu tenho dois campos de gate. Tem a conexão do spin e tem a Filbine. Então a gente vai poder depois fazer uma ponte. A gente vai poder sempre fazer essa ponte quando os dois formalismos forem equivalentes, nem sempre eles são. Então, isso aqui traz para nós, então, a segunda derivada covariante, que é, então, a derivada covariante, que eu vou não trabalhar com nada, né, mas é a derivada covariante feita em relação a esses índices aqui. Claro que a gente definiu assim, daquele modo, né, ficou, então, isso aqui ficou para nós, né, dmi, né, mais gama Mi kappa, DK. Tá, agora não preciso fazer, quem quiser definir isso aqui
o índice embaixo, é só fazer o mesmo exercício, né? Quer dizer, se eu quiser trabalhar com isso aqui, com esse índice embaixo, a gente faz aquele mesmo exercício. A gente bota a derivada, né? E aí bota aqui a coisa com índice A. A capa, B capa. E depois reconverte. Eu quero esse índice embaixo. Então vai ser um A. E aí, ao fazer isso aqui, a gente já vê que esse termo vai aparecer exatamente como sinal menos. Então é por isso que fazendo isso aqui, essa derivada aqui, sai a derivada também que a gente está acostumado a usar no formalismo métrico, que é dmi, vmi, aí aparece o Christoffel, ou conexão afim, com um sinal menos, capa, mini, certo? Então, tudo vem daquela definição. Tá? Bom, a gente já tem duas derivadas covariantes, Lorentz local e diffeomorfismo. Campo de Gauge, conexão. Essa conexão está ligada aqui. E aí a gente vai ver agora que tem, você pode mostrar mal chamadas equações Carnot, né? São as equações constitutivas que vão dar para nós a curvatura e a torção. Então a gente já está mais ou menos, eu estou fazendo a coisa bem fixada, a gente tem um break na supersimetria, porque a gente pensou só o seguinte, a supersimetria trouxe para nós parâmetros fermiônicos e não relacionou os PIN2 com os PIN3 meios. Então, como tem fermi, a gente precisou trazer a discussão do formalismo de primeira ordem. Então, a gente está agora dedicando um certo tempo ao formalismo de primeira ordem para retornar daqui a pouco a superioridade, certo? E aí, como eu falei com vocês, amanhã eu vou mandar as notas que o Buga recuperou, o curso de 92 que a gente fez, e essas notas são mais velhas que vocês deve ter muita gente com menos de 24 anos, né? Mas essas notas, no mesmo nesse período, a gente amadureceu. Eu também, quando eu dei esse curso, eu dei um curso muito técnico, porque também estava vindo assim, meu doutorado, a gente ainda está com aquela visão meio assim de mecanicista das coisas, né? Então, ali não vamos encontrar muitas discussões físicas que a gente foi ampliando ao longo do tempo, a gente vai compreendendo, vai dando curso, vai repensando, outras coisas vão saindo, a gente vai lendo. Então, o curso agora, eu acho que é um curso assim, um pouquinho, talvez menos técnico, mas mais reflexivo. E o curso, ali está bem tudo muito técnico, também tem os livros bons, saiu o Plano Verde, o Gasperini de Sábata, o livro do Fields e do Ziegler, então tem muito livro bom para vocês mexerem com as estruturas, assim, fazer aquela parte prática, né? E a gente está aqui trabalhando um pouco a conformação das ideias, como as coisas foram saindo. E também, uma das propostas desse curso, né, como eu falei com vocês na primeira aula, é trazer para vocês um pouco, alguns elementos, né, e não importa quem vai fazer supersimetria ou não, mas trazer alguns elementos, né, que tirem vocês do senso comum de dizer que supersimetria não serve por causa disso, que todo mundo diz por aí. Então, né, quebrar essa linha aí de boatos, né, e entender, eu gosto da supersimetria ou não gosto da supersimetria. Não acredito nisso, mas eu não acredito nisso, mas eu sei que ela funciona assim e eu não acredito justamente por isso. Eu sei porque eu não acredito. Perigoso é um cara que faz ciência dizer que não acredita porque a convicção, né? Como é os nossos juízes aí. Né? Então a gente está tentando não formar que nem Dallagnol e Schleimuros, pessoas que têm as provas, mas não as convicções. Então, então, a gente sair daqui com essa ideia, eu já fico satisfeito, né? Porque é muito chato a gente ver muitas conferências no Brasil, o povo faz supersimetria, supergravidade de ponta também, aí fica todo mundo quieto. Aí quando o cara vira as costas, todo mundo diz que aquilo não serve para nada, mas ninguém fala diretamente com o cara. Quando o John Ellis vem aí, eu lembro que o John Ellis em 2011, lá no Encontrão, se botou supersimetria, era parte da Santíssima Trindade. Silêncio absoluto. Aí, depois que ele foi embora, caí de pau na supersimetria. Mas eu tive um colega que fez uma coisa muito boa. Como ele é trotskista, ele falou, mas vocês ficaram quietos quando ele levantou e falou, mas eu estou achando engraçado que a audiência aqui ficou completamente quieta quando os caras do CERN falaram de supersimetria. Agora que os caras foram embora, vocês estão descendo a lenha, por que vocês não falaram isso na frente dos caras? Então eu estou falando as coisas para vocês debaterem com os caras. O Jonete está falando a maior bullshit da tua vida aí, isso não serve para nada, mas eu sei por que não serve, né? Não é porque me disseram que não serve, não. É isso, então para mim o curso vai valer muito se vocês chegarem a esse nível de consciência. Agora eu vou deixar vocês em paz
E a gente se vê, então, próxima semana, se Deus quiser, né? Ô, Tchauquinho, você